Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele deve ser louvado, porque é o nosso Salvador. Nosso Salvador. Aquele que assumiu sobre si os nossos pecados. Aquele que, como diz Isaías, se fez pecado. Ele que, livre, o puro, o santo, assumiu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse sentido, o Domingo de Ramos, dentro de todo o caminho da liturgia, é um domingo único. Eu chamo Domingo dos Contrastes. Primeiro Jesus entra triunfante em Jerusalém, aclamado, ramos de oliveira cortados para saudá-lo, mantos colocados no chão para ele passar por cima como se fossem tapetes, gritos, bendito que vem em nome do Senhor. Uma festa, a ponto de que quando reclamaram com Jesus, toda essa movimentação, ele disse, olha, se o povo ficar quieto, as pedras me aclamarão. E começa depois a missa, com a leitura de Isaías, tomou sobre si nossos pecados, depois a descrição da cena da paixão, e aí mergulhamos no mistério justamente da paixão do Senhor. Mistério. A gente usa a palavra mistério, mas tem que sempre ter um pouco de cuidado, porque ela pode ter vários sentidos para a pessoa, conforme a pessoa que ouve, dependendo da sua experiência. Para muitos, mistérios está ligado a algo misterioso, obscuro, que mete medo, que eu não sou capaz de compreender, então tenho que fugir daquilo. Mas quando se fala dentro da liturgia de mistério, fala-se de uma realidade ampla, imensa, tão grande que a gente, por mais que se debruce sobre ela, sempre descobre que falta conhecer mais e melhor. A gente parece que está sempre na porta do mistério, como é o mistério da paixão do Senhor. Um Deus que sofre, um Deus que sofre porque assume os nossos pecados. Ele carregou em seus ombros os nossos pecados, já profetizou Isaías. Aliás, quando Isaías descreve o homem das dores, parece que ele estava lá, parece um repórter que, tendo acompanhado a paixão de Cristo, descreve tudo aquilo. E foi quase 700 anos antes que ele escreveu, demonstrando realmente que Deus quis que ele antecipasse quem era esse homem das dores. E aqui eu faço um parênteses para pensar no seguinte com você. Imagine Jesus em Nazaré com Maria, durante uma fase estava presente José, lendo Isaías, as histórias da paixão e tendo a consciência que era sobre ele que Isaías se referia. Ele era esse homem das dores, ele que era chamado a assumir os pecados do mundo. Que experiência diante do mistério. Por que a vontade do Pai queria isso? Queria sim que ele assumisse o nosso pecado e mostrando que isso era necessário para a salvação. Então o mistério da paixão nos coloca, antes de tudo, diante da dor de Jesus Cristo. Sim, a nossa salvação passou pela sua dor. O nosso desejo de encontrar o Pai não teria base, não haveria possibilidade alguma se Jesus não tivesse assumido o nosso pecado, porque Deus é que foi ofendido com o pecado. E Deus ofendido significa divindade ofendida. Somente o Filho de Deus capaz de oferecer-lhe a sua vida como resgate para nós. E é isso que Jesus faz na sua paixão. Por isso, a história da paixão é uma história de dor, de Jesus que se torna sofrimento, assume o sofrimento, se torna assim o pecado, assume o nosso pecado para que nós um dia pudéssemos nos apresentar diante do Pai purificados como verdadeiros filhos, filhos e filhas conquistados pelo seu Filho Jesus. Então, eu já começo lembrando, Quaresma
É tempo de agradecermos ao Senhor por ter se feito e aceitado ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi para a liberdade que Cristo morreu. Foi para a liberdade que Ele nos deu a vida. A campanha da fraternidade deste ano deseja refletir, meditar, rezar a realidade de irmãos e irmãs que sofrem com a violação da dignidade e da liberdade de filhos e filhas de Deus. Tráfico humano de pessoas para o trabalho escravo, tráfico de mulheres e de homens para a prostituição, tráfico de crianças para adoção, tráfico de órgãos para transplante. O tráfico de pessoas nada mais é do que a instrumentalização da vida para o exercício do poder de homens sobre homens. E nós não podemos admitir a mercantilização da vida. Resgatados pra liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Com o aumento da migração e com o aumento da imigração, nós temos uma realidade muito difícil. Homens e mulheres que trabalham sem carteira assinada, com um ganho mínimo, vivendo em condições subhumanas, é uma realidade muito degradante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bom, a situação do trabalho escravo hoje no Brasil e sobretudo na minha região, que é uma região do Nordeste, se dá o fato de diversos fatores que contribuem para esse processo da migração forçada, chegando ao ponto desses trabalhadores serem escravizados em outras regiões do país. A miséria é um dos pontos cruciais que facilitam, que forçadamente levam esses trabalhadores a deixarem suas comunidades. O outro é a falta de políticas públicas no que se diz respeito à qualificação profissional dessas pessoas nas comunidades, desses trabalhadores. Muitos desses trabalhadores que migram de forma forçada são analfabetos e, na grande maioria, nem terminaram o seu ensino fundamental. Então, eles não possuem um mercado para o seu tipo de trabalho. De sorte que, para manter suas famílias, eles acabam sujeitando a esse tipo de exploração. E, claro, o trabalhador é aliciado por esses gatos, esses intermediários que vão a essas comunidades mais vulneráveis e, no oferecer de grandes promessas ilusórias, acabam caindo nessa rede do tráfico humano, chegando ao ponto de serem escravizados. Anunciamos Jesus, vai para o ar.